VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Audiovisuais, arte, técnica e linguagem. Identificar a linguagem audiovisual. Olá, essa é a disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem do curso de Multimeios Didáticos. Eu sou a professora Diana Pessoa. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo loiro, na altura do ombro, olhos castanhos, usa óculos branco, veste blusa branca com listras pretas, visto da cintura para cima. E agora vou iniciar a competência 1, que é identificar a linguagem audiovisual. Então, de acordo aí com a nossa ilustração, da esquerda para a direita, acima da tela, aparelhos, recursos, ferramentas, produções e produtos. No centro da tela, da esquerda para a direita, uma sequência de ícones: película de filme, claquete, câmera de filmagem, tela de computador, telefone, câmera fotográfica, sinal de internet, chip. audiovisuais são todos os meios que ultrapassam os limites das comunicações verbais. Toda vez que a gente pensa em audiovisual, a gente vem muita coisa à cabeça, a gente não sabe exatamente o que enquadrar como audiovisual. Então, mais uma vez, voltando aí à nossa ilustração, percebam que audiovisuais incluem os aparelhos, os recursos, as ferramentas, as produções e os produtos audiovisuais. Ou seja, é uma gama muito grande, é um leque de opções relacionados aos audiovisuais. Então, conceituando a linguagem audiovisual, vamos nos direcionar mais uma vez para o nosso quadro. A linguagem é o sistema que permite a comunicação entre as pessoas. Os audiovisuais são todos os meios que ultrapassam os limites das comunicações verbais. A linguagem audiovisual é a perfeita mixagem entre sons, imagens e movimento, né? Então, é muito intuitivo. Se eu falo em linguagem audiovisual, eu tenho áudio, eu já penso que é alguma coisa audível, algum som, e visual é tudo aquilo que eu posso classificar como um recurso visual, aquilo que eu posso ver, né? São as imagens. E conhecendo um pouco mais sobre a linguagem audiovisual, ela é a linguagem do cinema, da televisão, dos vídeos do YouTube, do Vimeo, né? Então, de acordo aí com o nosso quadro, os audiovisuais estão em muitos lugares, eles estão em nossas casas, eles estão até em nossos bolsos, né? Porque agora com os smartphones, nós temos muitos produtos audiovisuais e recursos também ao alcance de um clique. Voltando para o nosso slide, eu quero apresentar o conceito de streaming. Streaming, ao pé da letra, significa transmissão. Streaming, aqui no nosso caso, de acordo com o que está aí no quadro, é uma forma de transmissão de dados muito utilizada para distribuir elementos multimídia através da internet. É o caso, por exemplo, do Popcorn e do Netflix. O Popcorn é um serviço gratuito. Ele só exige que você tenha uma largura de banda suficiente para que você possa assistir os conteúdos, os filmes, sem precisar baixá-los para o seu computador. Se eu evito de baixar determinado conteúdo, isso é maravilhoso, porque não configura uma cópia ilegal. E eu posso assistir aquele conteúdo com toda tranquilidade. O Netflix é também uma plataforma de streaming, né? Um repositório de filmes ou uma locadora virtual, vamos dizer assim. Só que o Netflix é um serviço pago, enquanto que o Popcorn é um serviço gratuito. Então, voltando aí para o nosso quadro, mais uma vez, percebam que os audiovisuais, eles dão uma capacidade de memorização muito maior do que os outros recursos. Então, observando o gráfico, você vai perceber que a comunicação escrita, ela tem apenas 10% de memorização, né? Então, isso quer dizer que eu esqueço rapidamente o que eu leio. A comunicação verbal sobe para 15% de memorização. A comunicação apenas visual, ela varia entre 30% e 35% de memorização.
e já as comunicações audiovisuais sobem para entre 50% e 60%. Quer dizer, se eu acesso um conteúdo audiovisual, a minha capacidade de lembrar aquilo que vi é muito maior do que se eu apenas ler, ouvir ou apenas ver a imagem, né? Então, a minha capacidade de memorização, ela sobe para 50% e às vezes 60% de memorização. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque nós temos milhares de coisas para preencher nossa visão. Então, a gente precisa ter um foco maior. E como é que eu faço para ter um foco maior nas coisas? Eu vou tentar usar recursos audiovisuais para que eu possa ter uma capacidade de memorização bem maior do que se eu apenas ler determinado conteúdo. Existem alguns motivos para fazer uso dos audiovisuais. No nosso caso, fazer uso dos audiovisuais na educação. Voltando para o nosso quadro, vamos elencar aí 5 pontos. Primeiro, eles despertam interesse e atenção, eles facilitam a memorização, como a gente acabou de ver, estimulam o processo de ensino e aprendizagem, impulsionam a imaginação e trabalham conceitos de forma implícita. Ou seja, são motivos suficientes para a gente usar os áudios visuais em sala de aula. Adiantando mais um pouco, vamos entrar nos gêneros audiovisuais, né? A classificação, como é que eu separo esses audiovisuais? Então, voltando aí para o nosso quadro, eles são identificados e diferenciados pelos seus gêneros, como eu acabei de falar. Vamos explorar aqui os principais: ficção e documentário, cinema, vídeo de bolso, peças publicitárias e clipe. Ficção já está dizendo, né, já é autoexplicativo, é tudo aquilo que é ficcional, que não é real, não foi documentado de forma real, e sim de forma fictícia, imaginária. O documentário, do contrário, já é uma documentação de algo que realmente aconteceu. O cinema, ele se divide em cinema mudo, que é um cinema que não existe a composição de falas, o que acontece é uma trilha sonora, né, são algumas músicas de fundo, mas diálogos não há. Longa, que são filmagens a partir de 70 minutos, a gente considera como longas. Os curta-metragens, que são os abaixo disso aí, tudo que está abaixo de 70. E animação, que é a filmagem quadro a quadro, né? Que tanto pode ser uma filmagem real ou de desenhos ou feitos no computador, tá? Nós temos os vídeos de bolso ou os pocket videos, que são tudo isso que a gente grava para colocar na internet, vamos dizer assim. São os chamados vídeos de bolso. Temos as peças publicitárias, que são campanhas, né, para publicar ou para promover algo, são as propagandas, vamos dizer assim. E os clipes, que são as trilhas sonoras. Para finalizar a nossa primeira competência, vamos trazer o conceito de roteiro e script, de acordo aí com o nosso quadro. Então, o conceito o roteiro é uma forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual. E o script é um texto com uma série de instruções escritas a serem seguidas. É um passo a passo com uma descrição detalhada de todo o recurso usado numa produção audiovisual. Avançando mais um pouco, temos os produtos audiovisuais. Lembra lá no início da minha fala que eu apresentei todas aquelas coisas como audiovisuais? Então, destrinchando mais um pouco e de acordo aí com o nosso quadro, o produto audiovisual é um termo genérico para qualquer produto de comunicação, seja ele artístico, cultural, educativo, técnico, informativo ou publicitário, formado por imagens com impressão de movimento, acompanhadas simultaneamente de áudio. Então, os produtos audiovisuais abrangem muitas coisas, né? Muitos recursos, muitas opções. E para fechar a competência 1, faltou abordar o conceito de sinopse, que é um conceito muito importante nos audiovisuais, e de acordo aí com nossa definição no quadro, é uma espécie de resumo, cujo objetivo é fazer com que se entenda os pontos principais da obra, que pode ser um livro, um filme, um festival ou um evento. Ela é essencial para despertar ou não o interesse, é uma espécie de convite. Ou seja, a sinopse é o que vai fazer você decidir se vai
acessar aquele audiovisual, se vai assistir aquele audiovisual, se vai ter contato com ele. Né? É um resumo, um pequeno resumo do que se trata aquele audiovisual. Aquele resuminho que vinha atrás dos filmes antigamente, lembra? Pois é, então fechamos a competência 1 com todos esses conceitos. Quero reforçar a participação no fórum, nas atividades, em todas as atividades do material e fechamos aqui a competência 1. Obrigada. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Luiz Vitor. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Alisson Lima. Danilo Albuquerque. Professor autor. Diana Pessoa. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação. Rede ETEC Brasil.